Boa noite para você que está no vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos estar hoje meditando na palavra de Deus, na epístola do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 12 ao verso 31. Você que está aqui na igreja e quiser ficar sentado, não tem problema. Caso quiser ficar em pé também, por causa texto um pouco extenso, mas fiquem à vontade. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 31. Todos encontraram, amém? Amém. Então diz assim o texto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm os dons de cura, ou de ajuda, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém? Até aí, oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma noite eu peço, tomai minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai as nossas mentes, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que possamos também, Senhor, compartilhar dessa mesma palavra a outras pessoas que estão necessitadas. Continua, Pai, sustentando a tua obra. Cada um dos nossos irmãos também que estão no mundo afora, no Brasil afora, pregando o seu Evangelho. Sendo, Pai, muitas das vezes perseguidos, martirizados. Continua sustentando os teus filhos, Pai, para que o seu Evangelho continue se propagando aos quatro cantos deste mundo. É o que nós lhe pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos.
Bom, meus amados, a primeira carta aos Coríntios foi necessária porque Paulo recebeu um relatório sobre aquela igreja trazido pelos membros da casa de Cloe, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, e que nós também já falamos aqui no nosso estudo pela manhã. Parte desse relatório dava conta de um problema, a desordem no culto, fruto da incorreta compreensão sobre os dons espirituais, especialmente no dom de línguas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 1. Até hoje isso dá problema. Bom, cada um tem um modo de pensar. Para mim, o dom de línguas, pastor, como pensa a igreja cristã de Nova Vida? Nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos nos dons, nós somos uma igreja pentecostal reformada, amém? Então nós cremos nos dons, mas nós também estamos a todo momento focados na palavra de Deus, vendo, analisando, né? Isso precisa ser reforma, nós estamos nos reformando todos os dias. A palavra de Deus é necessária todos os dias. Então nós somos uma igreja pentecostal reformada. Amém, igreja? Então, nós cremos em dons de línguas. Cremos. Né? Então, para quê? Para sair falando no culto toda hora? Não, nós cremos que é para uma edificação pessoal. É algo que é entre você e Deus. É entre você e o Espírito Santo. Então, nós não, por isso que nós não incentivamos, né, no culto, porque a palavra mesmo diz, se todos aqui falarem línguas estranhas no culto, o que vai acontecer? Quem vai entender? Então, para isso acontecer, tem que ter alguém que interprete. Amém? É o que diz a palavra. Se entra alguém, um visitante que nunca ouviu a palavra de Deus, primeira vez, está todo mundo aqui falando em língua, o que acontece? Ele vai achar que a gente é um bando de doido, né? Então, não vai entender. Isso vai escandalizar. Aí entra numa outra situação, que é outro pecado. É o pecado de escandalizar a pessoa. Então, meus irmãos, nós cremos sim nos dons de língua, dons de diversidade de línguas. Cremos que Deus, Ele também derrama sobre a nossa vida línguas estranhas. Isso não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é evidência. Ok? Dom de língua não é evidência do batismo do Espírito Santo. Então alguém pode pensar, pastor, eu não falo em línguas estranhas. Eu não sou batizado com o Espírito Santo. Você é, se você crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se entregou naquela cruz por você, e Ele se ressuscitou ao terceiro dia, o Espírito Santo já te batizou, porque foi Ele que tirou essa consciência. Como é que você não pode ser selado com o Espírito Santo sem ter essa consciência? Entendeu, irmãos? Então, tanto é que Paulo, nós já acabamos de ler, que uns têm dons, alguns têm alguns tipos de dons, outros não. Então, isso, aí aqueles que têm dons que Deus usou para curar, foi contemplado com o Espírito, né? Não foi batizado com o Espírito Santo. Então, tem essa falácia. Então, só daqui que eu estou puxando, olha já o problema, né? Que dá no meio, né? Então, tem até hoje tem essa situação. Mas aqui estava acontecendo sempre mais problemas, que não era só esse de línguas aqui, e que tinha outros problemas, como nós estamos estudando em 1 Coríntios, nós vemos, né? Casos de incesto, casos terríveis que estavam acontecendo naquela igreja de Corinto. Então, Paulo recebe essa carta, vê esses problemas, e alguns membros daquela igreja consideravam os dons de língua superior aos demais. Paulo, então, vai na contramão dessa ideia e fala dessa ideia para dizer que cada membro havia recebido um dom, e cada dom tem a sua importância no corpo, de sorte que nenhum tem predomínio sobre os demais. Num primeiro momento, Paulo tratou cada dom individualmente. Num segundo, tratou os dons como um todo. Era como se Paulo tivesse entrado num lugar com muitas árvores, e ele tinha cuidado de árvore por árvore, e depois Paulo tratou como se estivesse cuidando de toda a floresta. Amém? Então, essa foi o direcionamento do apóstolo Paulo. E nós, irmãos,
Para isso ele usa a metáfora de um corpo, que todos nós somos importantes no corpo de Cristo. O Senhor, quando nos despertou, Ele nos despertou para uma função. O Senhor, Ele não despertou os nossos corações simplesmente para ficarmos parados. Como o Senhor Jesus fala, e não se acende uma lâmpada para se colocar embaixo da cama, mas se acende uma lâmpada, para colocar onde? No ponto mais alto da casa, para que essa lâmpada venha fazer o quê? Iluminar toda a casa, iluminar aonde você está. Então nós, irmãos, somos lamparinas do Senhor. O Senhor acendeu os nossos corações através do seu Espírito, e a glória de Deus, ela é refletida através das nossas vidas. Então, cada membro do corpo de Cristo é de suma importância. Eles aqui estavam brigando, querendo saber quem era o, assim como os discípulos também, quando Tiago e João chegaram para Jesus, quem vai sentar à sua direita e à sua esquerda? E Jesus ali ficou ali meio que entristecido, porque eles não tinham entendido ainda nada do que era o reino de Deus. Que ele ia se entregar, e falar: acaso vocês vão poder beber o cálice de meu Pai? Esse cálice era o cálice da ira de Deus, era a entrega dele na cruz. Amados, Paulo ele faz essa reflexão mostrando que nós somos um só corpo, e cada parte do corpo é importante. Ele usa essa ilustração, e ele fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, ele diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, o cabeça, o diferencial deste corpo é um só: Cristo Jesus. Ele é o cabeça. Ele é quem direciona. É como nós, para a nossa mente, a nossa cabeça, nós queremos dar uma ordem para os nossos dedos abrirem e fecharem, vem da nossa mente, vem da nossa cabeça. E é assim que nós temos que entender. Deus, Ele usa as nossas vidas. Deus, Ele pode te usar para fazer coisas maravilhosas e sobrenaturais, porque Ele é Deus. Esse poder não é você, esse poder vem de Deus. Ele pode usar a sua vida para, num momento, orar por uma pessoa, ela ser curada. Ele pode usar a sua vida para pregar o Evangelho de uma pessoa ser transformada através das palavras que você venha falar para essa pessoa. As palavras de Deus, claro. Se Cristo é o cabeça, irmãos, desse corpo, aqueles que creem nele são membros desse corpo. Nesse sentido tal, como um corpo, para que a igreja seja saudável e funcione bem, é necessário que cada membro se comporte de maneira adequada. Mas a pergunta que vem é: de que maneira cada membro desse corpo deve se comportar para que a igreja funcione bem? Primeiro, pela consciência de cada membro da sua função. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, nós lemos o seguinte: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, Deus nos plantou na forma que Ele quis. Ele derramou os dons sobre as nossas vidas da forma que Ele quis. E nós temos que ter essa consciência. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Primeiro, busque de Deus. Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Se você tem aquilo que Deus já ministrou no teu coração, continue orando. Senhor, me ajude. Senhor, que isso venha acontecer, me ajude. Agora, irmãos, nós temos que ter consciência. Cada um de nós somos chamados para uma determinada tarefa dentro do corpo de Cristo. Qual é? Então, temos que buscar
serviço de Deus e temos que estar disponíveis nas mãos de Deus. Dois verbos aqui são importantes para a nossa compreensão do texto. O primeiro é colocando. Esse verbo é uma referência à criação. Deus colocou cada um. Né? O conceito que Paulo deseja comunicar aqui é que cada membro foi criado e foi criado de uma forma particular para um determinado fim. Deus usa as nossas vidas com propósito, com determinado fim. Eu não sei essa palavra, com determinado fim. E o segundo é aprove Deus, ou seja, ele derramou os dons da forma que ele quis, porque ele sabe o que é melhor e como usar as nossas vidas. O princípio aqui, o comunicado, é que Deus fez todas as coisas como ele quis. Qual é o princípio aprendido a partir da junção desses verbos? Que Deus criou cada membro para uma função e o colocou no corpo conforme seu desejo. Ou seja, Deus te despertou. Deus despertou os nossos corações para a vida com Cristo. E Ele derramou sobre as nossas vidas, para cada um de nós, o dom de acordo com o propósito do seu Evangelho. Então, todos são importantes no corpo de Cristo. Amém, igreja? Todos são importantes. Um é mais que o outro, não. Porque um faz tal coisa, o outro não faz tal coisa, é mais importante. Não tem nada a ver. Todos nós temos a importância no corpo de Cristo. E nós temos que ter esse entendimento, porque não somos frutos do acaso. Deus, Ele não nos separou, Deus não nos despertou do nada. A nossa existência e dons foram minuciosamente planejados e executados por Deus. Deus vai desenvolvendo, irmãos, isso ao longo do tempo em nossas vidas, em nossa vida devocional, em nossa vida de oração. Deus vai manifestando o seu poder, a sua graça, sua glória, através desse momento de intimidade com Ele, de busca com Ele. Então, é um momento de buscar, é um momento de, Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, me ajude a fazer tal coisa que o Senhor tem colocado em meu coração. Tem uma música de uma banda antiga aí, que diz que eu sou fruto do sonho de Deus, né? Na verdade, eu sou fruto de um decreto de Deus, né? Lembra? Ati Barnelli, né? Então, ele tem essa canção e ela diz sobre isso, que nós somos frutos daquilo que Deus planejou. Deus planejou as nossas vidas, irmãos. Deus sabe quem nós somos antes do ventre de nossas mães. Se somos frutos do plano de Deus, devemos servi-lo com os nossos dons e com os nossos talentos, e não com aquilo que desejamos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque existe uma falácia: eu sirvo a Deus porque eu sou um trabalho voluntário. Como é que eu posso ser voluntário de alguém que me comprou com o sangue dele naquela cruz? É muito mais que isso. O compromisso é muito maior que isso, porque nós estamos falando de eternidade. Voluntariado é algo que soa como sem compromisso com Deus. E quando nós estamos servindo a igreja, nós não estamos servindo ao pastor, nós estamos servindo a Cristo. Claro que o pastor que Deus colocou está direcionando a igreja. Amém? Mas o chamado principal é servir a Cristo. Nós estamos fazendo por amor a Cristo, por amor à sua obra, por amor uns aos outros. Então nós temos que ter isso em nossa mente. Primeiro, eu tenho compromisso com Deus. Deus, Ele derrama sobre as nossas vidas, Ele abençoa as nossas vidas. Amém. Mas nós temos um compromisso com Ele. As últimas palavras de Jesus se despedindo dos discípulos é: ide, pregar o Evangelho. É isso? Os batizando, os ensinando. O que Ele está fazendo? Olha aí, como é que vai acontecer isso se aqueles homens
falasse, não, agora é voluntariado, vamos cada um para um canto, vamos voltar a pescar, vou fazer o que a minha vida... O Senhor ele nos chama, irmãos, para um compromisso com Ele. Claro que eu não estou falando aqui para ninguém, né, largar emprego, nada disso, mas eu posso fazer tal coisa, Senhor, eu posso me dar em tal coisa, Senhor, eu posso me colocar nessa brecha. E isso, irmãos, traz um crescimento para as nossas vidas tremendo. Eu me lembro de quando eu me converti, apesar de trabalhar com vendas, eu era tímido. Então, aí as coisas foram acontecendo na igreja, eu e Fernanda nos colocando na brecha, aparecendo oportunidades que tinham a se fazer, nós nos colocamos ali, ajudamos no evangelismo, e assim foi. E daqui a pouco eu estava vendo, eu estava ministrando a jovens, e abençoando, né, através de Deus, né, usando a minha vida para abençoar a vida daqueles jovens, daquelas pessoas. E no meu trabalho secular, Deus também estava abençoando, porque através daquela situação, eu perdi a timidez. E quando tinha uma apresentação em curso, em congresso, e eu estava ali, às vezes, vídeo em grupos, né, eu apresentava, quer dizer, você acaba se destacando. Mas por quê? Muitas das coisas que nós aprendemos dentro da igreja, trabalhando, servindo a igreja do Senhor. Então, irmãos, todos nós somos de suma importância. Deus, Ele separou as nossas vidas para que nós venhamos a ganhar almas. A ganhar almas. Muitas das vezes você está no seu trabalho, ou você está num comércio, e às vezes a pessoa, um conhecido teu, para desabafar, para falar. Ali Deus está criando uma oportunidade, irmãos, para você externar o fruto, para externar a palavra dele, para externar aquilo que você tem aprendido todo domingo, toda quarta-feira, aqui na igreja. Ou em todo, né, grupo que temos aqui na igreja. Para externar aquilo, para trazer a memória, para você falar. Você vai ver que as palavras vêm, os versos vêm à sua memória, um atrás do outro. É Deus usando, é o Espírito Santo trazendo. Mas nós temos que estar dispostos a falar do amor de Cristo. Nós temos que estar dispostos a ser usados por Deus. Não do nosso jeito, não da nossa forma, mas do jeito da forma do Senhor. E Ele abençoa. Ele abençoa. Então, primeiro, nós temos que ter consciência que Deus tem um plano para cada um de nós. Segundo, que nós somos de quem? Somos de nós. Nós já falamos também sobre no estudo, né? Nós somos de nós mesmos? Não. Eu fui comprado por um alto preço. Quem pagou esse preço fui eu? Não, foi Jesus Cristo. Então eu sou dele. Nós somos dele. Ele é o Senhor de nossas vidas. Então deixe o Senhor de sua vida ministrar e direcionar você para aquilo que Ele quer. Esteja sempre com o teu coração aberto para a palavra de Deus. Outro ponto. Respeite cada membro em função deste corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21 diz o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda há cabeça aos pés, eu não preciso de vós. Verso 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são mais necessários. Irmãos, todo membro do corpo é necessário. Todo membro do corpo faz falta. Se você, Deus me guarde, alguém perde o dedo, vai fazer falta. A pessoa vai viver? Vai, mas vai fazer falta. Amém? Então Deus planejou o nosso corpo, e o corpo, principalmente o corpo de Cristo, que é a igreja, de forma perfeita. Então eu não posso dizer os olhos
falar para as mãos, eu não preciso de você. Ele está falando, olha, a vista tem tamanha importância? Tem, né? Nós enxergamos. Mas como é que eu posso pegar minha Bíblia se eu não tenho? Né? Se eu não tenho. Então, todo membro do corpo é importante. Nós somos importantes para o corpo de Cristo, seja qual a função do corpo. Seja estando aqui à frente, estando em qualquer outra área da igreja, na porta, estando dando aula para as crianças, é de sua importância. Lá nós estamos semeando nos coraçõezinhos. Aqui nós estamos também semeando nos corações grandes, né? E assim é o corpo de Cristo. Nós vamos caminhando. Nós vamos cooperando para o bem. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Amém, igreja? Nenhum de nós podemos nos sentir superior a nenhum outro. Todos nós somos iguais perante Deus. Amém? E lembre-se sempre que a palavra diz o seguinte: olha, aquele que é muito dado, é muito cobrado. Então, assim, Deus ele derrama, Deus ele faz. Não estou falando para você não buscar, não. Busque. Quanto mais Deus der para você, amém. Mas o que eu estou falando é o seguinte: nós não podemos nos colocar numa posição de superioridade, porque Deus derramou tantos dons sobre a vida de um, como sobre a vida de outro, ou deu oportunidades para um que não deu para outro. Deus sabe que cada um de nós temos capacidade de suportar. Então, se Deus deu tal coisa, Ele vai. Ou se Deus prometeu, é outra história. Você continua buscando. Amém? Senhor, eu continuo buscando. De um lado, né, nós nunca devemos deixar a arrogância entrar em nossos corações, porque a palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos. Nós temos que animar a todo momento todo o corpo de Cristo, porque isso é amar uns aos outros. Às vezes, muitas das vezes, pode chegar irmãos ou pessoas que vêm, que são tristes, e querem abrir o coração para os irmãos. Se nós colocamos numa posição de superioridade, por exemplo, quando você está no seu trabalho, ou no seu estudo, chega alguém, ou mesmo na igreja, chega alguém para você e começa a falar, poxa, eu estou me sentindo assim. Olha, você vai, eu vou, neste momento, vou orar por você, e o poder que Deus me deu vai mudar a sua vida. A pessoa vai sentir o quê? Né? Está soberba, né? Mas é diferente quando você fala assim, poxa, eu estou me compadecendo da sua dor. Vou junto com você estar em oração. Nós vamos unir a nossa fé. Vamos colocar diante de Cristo que Ele pode mudar todas as coisas. Ele tem o poder de todas as coisas. É diferente, irmãos, né? Não tem arrogância, não tem soberba. Então, irmãos, nós dependemos de Jesus. Aqueles que foram usados por Deus para fazer milagres tremendos, Moisés, Elias, né? Todos eram falhos, mas eram dependentes de Deus. Amém, igreja? Eram dependentes de Deus. Abraão mentiu várias vezes, mas era um homem, era amigo de Deus. Davi, olha quantos milagres Deus usou através da vida daquele homem. Então, queridos, nós temos que a todo momento reconhecer também que somos pequeninos e que dependemos desse Deus. Agora, o nosso Deus, Ele é grandioso sim para fazer mudar qualquer situação. Ele é Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Bom, se está claro
restaura esse nosso entendimento. Deus nos criou e nos colocou estrategicamente no corpo e devemos nunca menosprezar o trabalho do outro. Nunca nos considerarmos superiores ou inferiores aos demais, porque os dons e talentos não são fruto de nossa maior ou menor capacidade, mas da soberania e graça de Deus em nosso favor. Aquilo que Deus derramou sobre a tua vida é fruto da graça dele, do favor merecido sobre as nossas vidas, irmãos. Amém? Não é porque nós fizemos algo, não, é simplesmente pelo favor imerecido sobre as nossas vidas. Como nós acabamos de ler, aprove Deus lhe dar esses dons. Aprove Deus despertar os nossos corações para o Evangelho e receber o maior milagre, que é a salvação de Cristo Jesus. E Deus quer que nós venhamos colocar isso em prática. Essa ministração do Evangelho, a pregação da palavra, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão aflitos, pedir a Deus que liberte as pessoas que estão presas, encarceradas nas garras do inimigo. Deus derramou sobre as nossas vidas e sobre cada membro aqui, sobre cada membro de sua igreja, esse poder. Espírito Santo. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nossos corações. Que dádiva maravilhosa é essa? Essa luz que Cristo fala, que acende no alqueire que ele está exemplificando, é a descida do Espírito Santo que vem e convence o homem do erro. E Deus deu, Deus não tira. O homem pode apagar no sentido de botar aquela chama fraquinha, né? Como uma lamparina, né? Se você dá lá aumenta, né? Antigamente tinha aquela. Vamos para o dia de hoje, né? Tem algumas lâmpadas aí que você tem aquele dimmer, né? Você vai, aumenta a intensidade da lâmpada e diminui a intensidade da lâmpada, né? Então, se nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, é como se você estivesse com a mão naquele dimmer, diminuindo a intensidade dessa lâmpada. Aí eu quero desse jeito, eu quero fazer assim, é do meu jeito, é da minha vontade. Daqui a pouco aquela lâmpada está aquele, né? Só que você, que eu pude mal dá para tu ver. Mas se você começa a fazer as coisas da forma de Deus, buscar a Deus, é como se você estivesse no dimmer ali, aumentando. É isso que a palavra diz de viver na plenitude do Espírito. Os dias que vivemos, a necessidade de vivermos na plenitude do Espírito, buscar a Deus em todo o tempo, buscar a Deus enquanto se pode achá-lo. O Senhor está aberto, irmãos, a derramar sobre as nossas vidas poder do alto. Poder do alto. Mas isso emana o quê? Uma busca ao Senhor. Contrição, jejum, oração, buscar Deus. Fala, Senhor, eu estou disposto a viver isso. Senhor, eu preciso disto. Eu preciso, Senhor, ser cada vez mais usado pelo Senhor. Eu preciso, Senhor, da manifestação da Tua glória nessa situação da minha vida, na vida de terceiros. Ore por terceiros, porque, irmãos, como a palavra diz, é melhor dar do que receber. Então, ore pela pessoa, ore para aquelas pessoas que estão no teu caminho, ou que você sabe de situações que chegaram aos seus ouvidos, que muitas das vezes, irmão, as pessoas aí no mundo, chegam situações da vida de pessoas que nós conhecemos aos nossos ouvidos, a pessoa às vezes com intuito até de fofoca, mas se chegou a ter ouvido, lembre-se, você é membro do corpo de Cristo. Então chegou ao teu ouvido com um propósito, não o propósito de você, né, continuar esse rádio corredor, não, tá, irmãos? É com o propósito de dobrar o teu joelho e orar por aquela vida. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, alcance aquele coração. Senhor, olha o que está acontecendo com essa pessoa. Às vezes, pessoa que você nem conhece, mas um assunto que você estava ali participando da roda, chegou. E você foi inevitável você não ouvir. Ore. Desperta esse coração, Jesus. Senhor, mova o coração dessa pessoa. Queridos, nós temos que colocar a cada momento em prática aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu. O Senhor, Ele quer que nós andemos em unidade, em força, poder do Espírito Santo.
Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos verso 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós temos uma meta. E qual é a meta? Pregar o Evangelho, falar de Cristo, expressar esse amor. A exortação de Paulo aqui encontra seu propósito principal, isto é, não pode haver divisão entre os membros, pelo contrário, um deve trabalhar junto do outro pelo bem de todos. Igreja é unidade, irmãos. Nós precisamos estar juntos em todo o tempo, em prol do corpo de Cristo, cujo qual Ele é o cabeça. Você é importante para esta igreja. Você é importante para esta igreja. E Deus já derramou sobre a tua vida os dons necessários, os dons que Ele quer que você use dentro deste corpo, cujo qual Ele é o cabeça. Paulo ele fala aqui do termo com igual cuidado. Esse termo é o mesmo usado por Jesus ao se referir à ansiedade que muitas das vezes abate o coração do homem. Senhor, como fazer? Senhor, como ser um canal em tuas mãos? Senhor, eu quero vivenciar tais coisas com o Senhor. Queridos, entregue a Deus e fale assim: eu preciso. Eu preciso. Em Mateus 6, 26 diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Verso 31 de Mateus 6. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pai, Senhor, como te servir? Como buscar? Como ser usado pelo Senhor? É a mesma palavra que Paulo está usando. Deus sabe, entrega nas mãos dele. Faça. Faça. O corpo de Cristo, nós todos somos membros, sem distinção. Somos de igual importância para o corpo de Cristo. Cristo te ama. Cristo te ama. O Senhor, Ele ama a cada um de nós na mesma proporção, irmãos. Peça a Deus, Senhor, me usa. Lembro de um tempo atrás, muitos anos atrás, eu estava ajudando na igreja, lá em Vista Alegre, no estacionamento. Ali o estacionamento era uma bênção, tu manifestava todos os dons, todo o fruto, né? O domínio próprio, mansidão, e assim vai. E chegou uma senhora lá pedindo para alguém na casa dela, porque a nora estava ali possessa, não tomava água há 48 horas. E um não podia ir, que era o dia lá, a terça-feira era o dia da oração, o outro estava escalado para a oração, e estava eu lá, quieto, na minha. E quando eu não tinha ninguém, eu estava ali, eu virei na época, o líder dos obreiros, falei assim: ó, não tem ninguém? Não, tal. Se quiser eu vou, mas tu fica aqui no meu lugar? Aí tu vai? Eu falei: vou. Aí entrei na igreja para chamar a Fernanda bem comigo, né? Como era uma senhora. Tá, a Fernanda assim: Senhor, me usa. A oração dela: Senhor, me usa. Eu cheguei para a dela: Deus quer te usar agora, vem comigo. E fomos na casa daquela senhora. E ali com aquela senhora na casa da nora dela. E lá, quando chegamos de lá, deparamos com uma situação terrível, onde aquela mulher já tinha colocado para correr, ela era de uma outra, né,
tinha botado o pessoal lá para correr, que eram amigos dela, que estava nela, né? Botou o pessoal para correr. E aquela mulher virou e falou assim, falando contra a filha dela, coisas terríveis. Eu falei para a pessoa, sobe, né? Tua mãe que está aqui não. E ali nós começamos, aí eu falei, traz um copo d'água que ela vai beber água agora. Aí a senhora também, para provar minha fé, traz um copo de vidro daquele de 500 ml. E ela vai ali, e ali Deus me dá a direção, e falou, toma assim, em nome de Jesus você vai tomar isso. Eu não vou tomar, em nome de Jesus você vai tomar isso. Ela tomou um copo de água. E ali nós oramos pela vida daquela mulher. Deus operou. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque Deus nos usa, às vezes, no momento que você menos espera. Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus já coloca a intrepidez, Deus já derrama sobre as nossas vidas do poder do Espírito Santo. O Espírito já está em nós, mas esse poder vem do Senhor. Continue orando, continue buscando, continue clamando a Deus, continue aprendendo do Senhor, porque Deus quer colocar e vai colocar tudo o que você tem aprendido em prática. Nós, a igreja, nós somos um organismo vivo, irmãos, e operante. E cada um dos membros coopera para o bom funcionamento da igreja, para abençoar terceiros. Às vezes, para abençoar pessoas que muitas das vezes nós nem conhecemos, que vão entrar e entram por essas portas, ou que encontram com os irmãos, né, em seus momentos de convivência, ali, seja no trabalho, na família. Né? Então, Deus ali usa as nossas vidas para alcançar essas vidas, porque esse é o nosso propósito, irmãos. Quem aqui não quer ver um amigo, um parente, até um desconhecido aos pés de Cristo, amém? Esse é o propósito da igreja. Então, ore, busque a Deus, deixe Deus manifestar, deixe o seu dom ser manifestado pelo Senhor através do Espírito Santo. Nós temos, irmãos, através dessa mensagem, através do que Paulo fala, nós temos que ter primeiro a consciência da sua função. Senhor, usa a minha vida, o que tu queres que eu faça, Senhor? Segundo, ter respeito à função do outro. Entender que Deus capacitou e derramou o dom sobre a vida de cada um de forma diferente, mas da mesma importância. Amém? Da mesma importância. A importância para Deus estar aqui pregando a palavra, do irmão que está na porta, da irmã que está dando aula, da irmã que está tocando, da irmã que está cantando, da irmã que está ensinando, a importância é a mesma para o trabalho, porque todas as coisas cooperam para o bem do Evangelho, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E ter integração com todos os membros. Nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é Cristo. E o que afeta os irmãos, afeta todos nós. Paulo fala em Romanos que nós devemos chorar como os que choram, ou seja, seja momento de choro, vamos chorar juntos. E nos alegrar com aqueles que se alegram. É momento de alegria, vamos estar alegres juntos. Mas o que nos sente, todos sentem. Amém? Então, queridos, continue nessa busca. Deixe Deus usar a sua vida. Se coloque a todo momento à disposição do Senhor. E peça a Ele, Senhor, ministra o meu coração. Me faça estar a todo momento atento ao que Tu queres para a minha vida, para a minha casa. Ajuda-me, ó Deus. E dá esse discernimento, Espírito Santo. E o Senhor, com certeza, Ele ministra aos vossos corações. Amém? Amém. Então vamos orar para encerrarmos nosso culto aqui com o pessoal do vídeo. Logo depois vamos estar aqui à frente, orando juntos aí pela nossa semana. Senhor Deus Pai querido, amado, nós te agradecemos por esse momento que estamos.
Te agradecemos, Senhor, pela tamanha importância que o Senhor nos deu ao nos chamar para fazer parte do teu corpo. Obrigado porque o Senhor nos despertou através do teu Espírito. Continua, Deus, movendo em nossos corações, despertando a cada mente, a cada coração, aqui na igreja e aqui todos aqueles também que estão assistindo aí no vídeo. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito ministre a esses corações, trazendo essa consciência da importância da unidade do corpo e de caminharmos juntos, cujo qual o Senhor é o cabeça. Pai querido, continua operando em nossas vidas e através de nós, em nossa unidade, em nosso amor fraternal em Ti, Cristo Jesus. Continua, Senhor, colocando em cada coração, em cada mente, e continue derramando dos Teus dons sobre cada membro desta igreja, sobre cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito para o Teu reino, para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar esses dons a todo momento em prática, de acordo com a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas e através delas, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Amém, meus amados. Vamos estar aqui à frente.